isso tudo impacta e muito na segurança pública, candidato, porque é muito fácil, com todo respeito, eu não vou entrar no mérito da constitucionalidade de instituir pena de morte. Pelo que eu entendi, o senhor, se eleito for, pretende convocar uma Assembleia Nacional Constituinte. Mas aí a gente tem teoria da vedação do retrocesso, da Constituição. Mas o tema aqui não é direito, é segurança pública. À luz da segurança pública, será que a gente precisa de mais leis penais, de endurecimento de mais leis penais, ou a gente precisa mudar profundamente o modelo persecutório criminal e as polícias que nós temos? É exemplo que foi feito em Nova York. Bom, não é uma pergunta, é uma super pergunta, é um tratado que eu recebi aqui, mas vamos lá, vamos fazer igual o Jack Stripador, vamos por pedacinhos, né? Então vamos lá, primeira coisa, eu concordo que não está restrito à LERJ e a infiltração do crime organizado está em várias instâncias, em vários estados de maneiras muito diferentes. E o privilégio que eu tive de viajar pelo Brasil é para entender muito como funciona em cada lugar, cada tipo de infiltração. Vamos lá, outro ponto que você colocou que pra mim é fundamental. Você fala assim, não é só a questão das leis penais que resolve. Óbvio que não. Porque a lei, se ela não tem efetividade, ela é letra morta. A lei brasileira é letra morta, a começar pelo judiciário, que não faz uma implementação devida dela. E o inquérito policial, que não é funcional no Brasil, as carreiras, ou mesmo o acompanhamento de um processo. Às vezes um policial que deveria acompanhar do começo ao fim uma determinada investigação, ele faz a primeira parte, depois vai cair num escrivão, e a coisa não anda, aí o Ministério Público entra por cima. É caótico o modelo de investigação nosso e o modelo persecutório depois, e aí vem a subjetividade do juiz, que aqui o juiz ele tem a sua subjetividade. Então, como aconteceu no caso do menino Henri Borel, é machismo estrutural você colocar a mãe ali. Objetivamente falando, uma reforma do judiciário, que é uma reforma que a gente está propondo, ela tem que ser estritamente literalista no sentido de implementação da legislação. Matou tantos anos, tem esse agravante aqui, tantos anos, o juiz só vai cumprir aquilo. Essa subjetividade que hoje é permitida ao juiz, ela é um dos elementos que mais gera impunidade, e ela gera um elemento discricionário e subjetivo que, conforme você sobe para as instâncias superiores, piora. Tanto que a boa parte daquilo que a gente chama de corrupção, que eu já estou falando agora de crime de colarinho branco, ele se vale disso. De interpretações extensivas que tribunais superiores fazem. Nós vamos precisar amarrar isso. Muito, porque hoje está completamente solto e a soltura desse processo é justamente o que mantém o sistema vivo. E aqui eu não estou falando como teórico de conspiração. Para mim, o sistema só sobrevive porque você tem uma aliança tácita entre o legislativo, o judiciário e o executivo que permite que cada um faça negócio e tenha privilégio nas suas áreas, mas todos, vamos dizer, afrouxam a fiscalização de um sobre o outro. Então, o legislativo não vai para cima do judiciário para obrigar o judiciário a cumprir a lei como tem que ser cumprida. Vai caber a um presidente da República fazer uma reforma no judiciário. E aí entra outro elemento, que é um elemento que você citou da teoria das janelas quebradas, que eu concordo que é um elemento que não é só de aplicação de política pública, não é só papel do executivo, mas é o papel de liderança pelo exemplo, que é a questão cultural. A gente dá o exemplo de Giuliani, quem fez isso de verdade, criou uma nação que é muito mais impressionante que os Estados Unidos, departamento, é um homem que chama Lee Kuan Yew, num país chamado Singapura. Ele é o maior líder político do século XX. Ele pegou um país que era favelizado, destruído, violento, com a autoestima e com a moral corroída, porque foi humilhado pelo Japão por anos, e ele transformou essa numa das grandes nações mundiais. O que ele tinha como teto? Todo mundo falava, a pessoa em Singapura, ela é suja, ela é porca, ela é criminosa, ela não é confiável para fazer negócio. E ele acreditava que, primeiro você vem com leis e uma liderança muito firme na aplicação da lei, ou seja, o exemplo vem de cima. A lei dura e a sanção pesada vira hábito. O hábito depois se torna cultura, a ponto de você sequer conseguir distinguir no futuro que aquilo um dia foi forçado à população. A sanção, a lei dura com a aplicação e o exemplo da liderança acaba gerando um exemplo positivo. E nós no Brasil já tivemos exemplos positivos. Até os anos 90 o brasileiro não usava cinto de segurança. Até o meados dos anos 2000, todo mundo fumava dentro de qualquer espaço fechado. E veio uma lei, aquilo se tornou hábito, e depois se tornou cultura, e hoje as pessoas levam isso muito a sério. O brasileiro agora põe cinto de segurança no banco de trás. Então, nós somos capazes de criar esse processo. Mas um país que tem o processo dele, vamos dizer, não só de criador de leis, mas de dar exemplo, vindo uma liderança tão ruim como o Brasil, ele não faz essa imposição do topo para baixo. Não vai vir, e isso aqui que eu tô falando não é popular, mas precisa ser dito, não vai vir da base da população a mudança. A mudança sempre vem do topo em todos os lugares do mundo. Só que uma liderança política corrompida com o vor caro nunca vai fazer
top-down o exemplo que precisa ser dado na população. E o que eu chamo isso, que é a desfavelização mental do brasileiro, tem a ver com o Giuliani, mas tem muito mais a ver com o que aconteceu em Singapura, que é a ideia de que as pequenas práticas antissociais do brasileiro vão precisar ser enfrentadas. O Rio tem muitos esses exemplos de a invasão do espaço alheio, é o cara com a caixinha de som dentro do ônibus, a pessoa que pula a catraca, é o cara que se apropria do espaço público da praia. Não, essa área aqui é minha, você não pode sentar nessa cadeira. É a pessoa que picha, é o cara que joga o lixo na frente da casa da outra pessoa. Esses pequenos comportamentos, eles vão ter que ser tratados como delitos. E o Estado vai ter que estar muito presente nisso. Isso vai ser criticado. Falar, ele quer um Estado policial. Mas eu preciso criar os bons hábitos. Os bons hábitos criam os bons bairros, criam a boa cultura. E a boa cultura começa a criar ambientes que são socialmente passíveis de serem vividos. E isso vem acompanhado da mudança das leis penais. Mas isso tem que vir acompanhado de uma liderança muito boa. É uma questão de liderança. Se você não tem uma liderança que quer implementar isso, você não vai implementar. Falam do Bukele. O lance que o Bukele fez é, primeiro ele destruiu o crime organizado, agora vai ver o que ele está transformando em São Salvador. Tirando os fios, a cidade está ficando limpa, vai jogar lixo na rua em São Salvador. Então, o exemplo que a gente tem que dar é transformar os nossos ambientes e os nossos hábitos e criar uma cultura de civilidade. Aí esses elementos eles vão ter um efeito que uma coisa puxa a outra e ajuda a outra. E aí tem um elemento que eu te disse, é o elemento cultural e o elemento de liderança, que não são necessariamente positivistas no sentido de passar a lei, mas de passar o substrato cultural que está por trás da lei, que faz a lei valer. Que é a ideia de você ter um sistema de valores comum. Hoje o brasileiro está completamente e moralmente esculhambado. E essa esculhambação vai se refletir numa sociedade mais violenta, com certeza. Perfeito. O Renan, eu tenho uma Demorei dúvida. muito, só uma pergunta. Eu não quero ser palestrinha. Eu vi no teu Instagram a sua menção a Singapura, e o que eu sei de Singapura, eu sei pelo YouTube, né, de pequenos documentários. Essa transição em Singapura foi feita obedecendo a democracia, cara? Eu preciso saber disso, porque eu não me incomodo no estado policial. Eu fui a Londres há 7 anos e eu vi um aviso no metrô. Se você pular a roleta, você vai preso. No mesmo momento, no Rio de Janeiro, 70 mil pessoas pulavam a roleta do BRT por dia. Com certeza Londres está certo e o Rio de Janeiro está errado. Lógico. Então, o estado policial, sinceramente, eu não me incomodo. Faz parte do processo educativo. Eu tenho medo da ausência de democracia. Singapura teve uma ruptura do Estado Democrático de Direito, Foi diferente, porque Singapura ela foi meio que expulsa da Malásia. Sim. Ela era uma parte e ela foi tocada para fora por parte de uma outra nação. E aí o Lee Kuan Yew era o líder que fez essa transição. E ele começou num regime que não era democrático e ele fez a transição para um regime Ele democrático. era obcecado com limpeza, inclusive. Ele era Sim. obcecado com limpeza. Sim, ele tornou. O que ele faz é a transição. Ele Sim. começa num regime que não era aberto, porque nunca havia sido aberto, porque nem existia Singapura antes. E aí ele transforma depois num regime que é aberto. Então, Singapura passou por isso. Outras nações asiáticas passaram por isso. Sim. A bem da verdade. A própria Coreia do Sul Sim. também passou o processo de criação. Criação não é uma divisão, mas de transição de um regime mais fechado para um regime que hoje é democrático Aliás, e aberto. É um país miserável até a década de 70. né? Exato. Ele é mais pobre do que a gente na década de 80. Exato. A questão toda é que você pode implementar isso num regime democrático. As coisas não são detrimentais. Você pode ter muita lei e ordem num regime democrático. O Japão tem muita lei e ordem num regime democrático. E eu acho que nós temos que ter muita lei e ordem dentro de um regime estritamente democrático. Eu falo isso porque vem muitas pessoas que vão criticar, mas você está falando desse exemplo aqui do Bukele, ou daquele outro exemplo da China. A China é muito dura também, vai jogar lixo na rua em Xangai. Sim, mas eu estou dando exemplo porque a punição é alta, só que você pode fazer punição alta em regimes democráticos. Isso não é detrimental de maneira alguma. Perfeito. Então, é sempre importante colocar essa ressalva. E tem uma outra ressalva também, quando você fez a colocação do início dessa transição do regime militar para a democracia no Brasil, eu gosto de lembrar para todo mundo que o operador da lei hoje, para o policial militar, para o policial civil, o nosso grande problema é a lei de execuções penais, que é uma lei de 83 de dezembro do governo Figueiredo, ministro Ibrahim Abiakel. Tá? Então, essa lei que possibilita o bandido mudar de regime com 1/6 da pena, que é exclusividade do Brasil, não tem em nenhum lugar do mundo, ela veio do regime militar. Sim. Né? Impressionante, pouca gente acredita nisso, as pessoas me criticam quando eu falo. Mas é verdade. Veio do Figueiredo, né? O ministro Ibrahim Abiakel, no final do governo Figueiredo. O mundo todo é 2/3 da pena, 1/3 da pena, metade da pena. O Brasil é 1/6. Graças a Deus o Derrite conseguiu mexer nisso aí, até com apoio interessante da Tabata e da Maria do Rosário, né? A Tabata e a Maria do Rosário votaram
contra o fim das saidinhas, né? Que era uma vergonha para o Brasil e um problemão para a segurança pública. Cajueiro, mais pergunta, irmão? Tem sim. Aqui no Rio, não sei se o senhor conhece esses detalhes, qualquer número ou esclarecimento que o senhor queira à vontade, nós vivemos uma realidade de guerra em que nós não conseguimos comparar com polícias e fomos comparar com forças armadas, em guerras declaradas. Comparamos com a Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, Guerra da Coreia, Guerra do Vietnã, retomada do Kuwait e, mais recentemente, a guerra no Afeganistão. Chegamos a análises, em termos percentuais, de que foi mais arriscado servir aqui no Rio de Janeiro, nos últimos 32 anos, do que em qualquer força armada americana ou a FEB em qualquer dessas guerras. Em termos de percentuais, vou dar alguns, essa documentação que eu entreguei ao senhor mostra isso aí. Além disso, por exemplo, taxa de mortos da PM do Rio de Janeiro, do efetivo de 111.500 homens, 3.987 foram mortos por causas não naturais, o que significa 3,58%. Pegando o maior percentual de mortos dessas guerras das Forças Armadas Americanas, Segunda Guerra Mundial com 2,52%. O nosso percentual é 1,4 vezes maior do que o deles. A pior comparação é a nossa taxa de feridos, 18%, com 0,02% da retomada do Kuwait. Ou seja, são mais de 800 vezes o número do Kuwait. Essa realidade de guerra é muito pouco conhecida. Eu queria saber do senhor o que o senhor vai fazer para reduzir esses números e ainda lembrando de acrescentar outros, né? Esses ferimentos que eu estou falando, essas mortes são visíveis. Ou seja, eu fotografo, eu faço um raio-x, uma tomografia, um ultrassom. Os ferimentos invisíveis que a gente chama são os psicológicos e psiquiátricos, que estão conduzindo, não no Rio de Janeiro, porque aqui a gente tem essas taxas de intensa morte e feridos, mas estão conduzindo o Brasil a uma questão de mais policiais se matando do que morrendo. Exceção é essa guerra que a gente tem aqui no Rio. Eu queria saber do senhor o que o senhor pensa em fazer a respeito disso. Já que o presidente, além de ser presidente, a gente necessita de ter uma figura inspiradora, que a gente possa olhar para cima, me orgulho desse presidente, quero fazer igual a ele, coisa que a gente não tem aí há muito tempo.